Estamos num ciclo de lives, estamos lendo este livro incrível, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, e ele traz também uma pergunta: para que estou na Terra? Tá? E esse livro, eu tive uma experiência incrível com a leitura desse livro, uma experiência muito poderosa. E nesse período de isolamento social e ouvindo as pessoas falarem a respeito de quarentena, eu me lembrei desse livro, porque esse livro traz uma jornada de 40 dias, e Deus colocou no meu coração de compartilhar, de ler esse livro com vocês. Na realidade é um estudo, não é treinamento, não é palestra, é um estudo onde estamos lendo esse livro juntos. E esse livro é transformador. Quando eu concluí a leitura desse livro, após os 40 dias, o meu mindset mudou. Eu tinha uma visão antes de ler esse livro e eu tive outra visão depois que eu li esse livro. Eu tenho certeza que algo muito poderoso vai acontecer na sua vida depois que você ler esse livro. Eu tenho certeza absoluta, estamos lendo juntos. E olha que incrível, a proposta desse livro é que ele seja lido junto. E temos uma tropa aqui lendo. Eu tenho certeza que coisas grandes, coisas incríveis vão acontecer na nossa vida. Então, o título do capítulo de hoje, do dia 3, é lindo. Já é uma provocação, já é uma pergunta. O que dirige a sua vida? O que é que tem dirigido a sua vida até esse momento? E antes de eu entrar no dia 3 especificamente, talvez tenha alguém aqui que caiu nessa live agora. Zandra, mas foi o que você falou antes? Então vou fazer um rápido resumo dizendo para você. O dia 1, a gente falou sobre o tema Tudo Começa com Deus. Tudo começa com Deus, Ele é o princípio de tudo. E aí a gente trouxe quem nós somos, o que pode acontecer na nossa vida num período de 40 dias, quantas transformações incríveis podem acontecer. A gente falou sobre o nosso compromisso de irmos fiéis até o fim, até o último dia, até o número 40 e viver essa experiência incrível que esse livro pode nos proporcionar por meio da revelação que está escrita nesse livro e que estamos juntos nesse propósito. Ontem, no dia 2, o tema foi: você não é um acidente, você não é um acidente. E a gente falou sobre que Deus nos criou de uma forma exclusiva, de uma forma única, que Ele nos planejou e que mesmo que o seu pai ou a sua mãe não tenha planejado a sua existência, a sua vinda ao mundo, Deus planejou a sua vinda, a sua existência. Deus planejou o lugar que você ia nascer, Deus planejou como você seria, as suas características, a sua aparência física, a sua personalidade, o seu jeito de ser. Deus planejou tudo, inclusive se você não teve uma infância como você esperava, uma adolescência como você esperava, se você não teve pais incríveis, pais fantásticos, talvez tudo isso tenha acontecido justamente para forjar o seu caráter, para que hoje você tenha essa força que você tem para alcançar os resultados que você almeja alcançar. Então foi incrível ontem. O dia 1 foi incrível, o dia 2 foi incrível, mas hoje, gente, esse livro, parece que o tempo que você vai lendo ele, à medida que você vai lendo, você vai... sabe que vai aumentando a dose, vai aquecendo aquela entrega, o conteúdo transformador. E eu estou muito feliz que a gente vai começar o dia 3 agora com esse tema, com essa pergunta provocadora, provocativa. Essa pergunta que diz: o que dirige a sua vida? O que é que está dirigindo a sua vida? Até então, até o dia de hoje. Eu sei que quem está comigo desde o dia 1, desde o dia 1, da nossa leitura, já tem percebido uma mudança. Eu sei porque eu tô sentindo isso, porque eu tô estudando junto com você. Então, do dia 1 para o dia 2, a minha mente já muda um pouco, eu já começo a ver o mundo de uma forma diferente. E ontem, depois que a gente concluiu a nossa live, eu fui dormir e eu comecei a pensar e refletir: meu Deus, como eu sou amada, eu não sou um acidente, eu nasci com um propósito, como eu sou feliz por isso. E hoje eu acordei diferente, gente, hoje eu acordei mais feliz, mais disposta, com mais vontade de viver. E eu tenho certeza que hoje, o dia 3 não vai ser diferente, vai ser ainda melhor. E sem delongas, vamos começar a ler logo, vamos começar a ler esse livro. E o que dirige a sua vida? O livro, ele nos apresenta 5 circunstâncias.
5 circunstâncias que a maioria das pessoas direciona a sua vida, tá? A maioria dos dicionários define a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, um prego ou uma bola de golfe estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Qual a força que dirige a sua vida? Nesse exato momento, você está sendo dirigido por um problema, por uma pressão, por um prazo limitado, por tantas coisas da nossa vida que surgem e querem nos sufocar e nos levar a uma direção. Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, por um temor, por uma crença inconsciente. São vários meios que podem surgir querendo direcionar a nossa vida. E o livro nos aponta as 5 principais circunstâncias que dirigem a nossa vida. E talvez, eu vou começar aqui a ler, e talvez você se identifique, nossa, é esse ponto que eu tô vivendo, é nessa circunstância que eu tô vivendo. E aí, olha que coisa linda desse livro, olha só, gente. Ele nos traz, a priori, 5 circunstâncias. E as circunstâncias não são das melhores. Mas aí vem a boa notícia. A boa notícia é que logo após vamos ter acesso a 5 vantagens de uma vida dirigida por propósito. Estamos aqui juntos porque queremos desvendar qual o nosso propósito, qual o meu propósito de vida, para que eu nasci, para que eu existo, por que eu estou aqui. E a gente vai encontrar aqui 5 vantagens da gente viver essa vida, dessa decisão que nós tomamos de viver a nossa vida baseada em propósitos. E aí, a primeira circunstância que guia a vida da maioria das pessoas é o seguinte. Olha, gente, é muito forte o conteúdo de hoje, viu? É muito forte, é muito forte. E começa dizendo assim, você pode até escrever aí, já pega, olha, quem está chegando hoje pela primeira vez, todos os dias o nosso estudo, você precisa estar com seu caderno e com sua caneta, anotando algumas coisas que eu vou compartilhar com você e outros insights que você vai ter à medida que a gente estiver lendo esse livro. E a primeira circunstância já tem esse título, muitos são dirigidos pela culpa. Olha que coisa forte. Muitos são dirigidos pela culpa. Anota aí, primeira circunstância, muitos são dirigidos pela culpa. Olha que coisa incrível, gente. Tais pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por suas lembranças. Elas permitem que o seu passado controle o seu futuro. Elas frequentemente culpam a si mesmas por sabotarem o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa o fez cair da presença de Deus. E aí, para quem não lembra, Caim era o filho de Adão e Eva, que tirou a vida do próprio irmão. Ele foi lá e matou Abel. Ele matou o seu irmão porque ele teve inveja do seu irmão. E tem pessoas que têm a vida regida pela culpa, por algo que de alguma forma fez lá no passado. E a pessoa se culpa o tempo inteiro e vive a vida inteira refém dessa culpa. Olha só, somos produto de nosso passado, mas não temos de ser prisioneiros dele. Muitas pessoas ficam se culpando, porque eu falhei, por que eu disse aquilo, por que eu agi daquela forma, por que eu cometi aquela falha. E muitas vezes a pessoa tem dificuldade de se libertar de algo que ela falhou lá atrás. Mas quando a gente vive por propósito, a gente não pode viver carregando uma culpa. O propósito de Deus não é restringido pelo seu passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés em um líder. E aí, no primeiro dia eu indiquei para vocês, quem não conhece a história de Moisés, vai assistir o filme Os 10 Mandamentos, está disponível aí no Netflix. Assiste esse filme e você vai ver que Moisés matou uma pessoa. E
Aos nossos olhos, você pode pensar, Moisés, então uma pessoa que matou um assassino, ele pode se tornar um grande líder, ele pode ter sua vida transformada, ele pode ser a pessoa que vai carregar os 10 mandamentos, ele pode ser a pessoa usada por Deus para abrir o Mar Vermelho, para libertar o povo do Egito. Sim, sim, por quê? Porque em 40 dias aquele homem subiu no Monte Sinai, teve um encontro com Deus e quando ele desceu diferente. Porque Deus não olha como nós olhamos. Então quem é você para viver o tempo inteiro carregando uma culpa? Deus não olha para o seu passado. Deus pega o seu passado, aquilo que você fez que não foi bom, Deus pega ele, amassa, joga lá no mar do esquecimento e Deus não quer se lembrar. E por que você vive o tempo inteiro carregando essa culpa? Está no momento, chegou a hora. Se você está aqui hoje nessa live, não é por acaso. Eu creio que Deus quer falar para você, filho, filha, pega essa culpa que você está carregando e que está sendo a circunstância que está direcionando sua vida e joga ela fora. Joga ela fora. Vive uma nova vida que eu tenho para você. A segunda circunstância que tem dirigido a vida de muitas pessoas é a circunstância, escreve aí, muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. E olha como isso te faz mal, olha como isso te causa mal. Essas pessoas se apegam a mágoas sem jamais superá-las. Alguém machucou essa pessoa, alguém feriu essa pessoa de alguma forma. Olha que incrível, a primeira circunstância, a pessoa provocou a dor de alguém, ou a própria dor. Mas nesse caso, a pessoa sofreu. A pessoa sofreu a dor. Alguém me maltratou, alguém me machucou, alguém me disse algo que não deveria me dizer, alguém me julgou mal, alguém provocou o mal para mim. E olha, se você se apega a essa mágoa, se você não consegue superar essa mágoa, olha o que acontece. Em vez de aliviar a sua dor através do perdão que você pode liberar para alguém, você revive uma dor contínua em sua mente. Quem mais sofre não é quem causou o mal. Quem mais sofre é quem sofreu o mal e não conseguiu liberar perdão. Algumas pessoas dirigidas pelo rancor se fecham, interiorizam sua raiva, enquanto outras explodem sobre os outros. Ambas são reações perniciosas e não trazem benefício algum. Então, umas que sofrem, elas não colocam para fora, mas elas carregam aquele sofrimento. Elas não liberam perdão, elas ficam remoendo, pensando naquela dor, pensando naquela mágoa, pensando naquele rancor. Olha para a pessoa, sente raiva da pessoa que provocou aquela dor nela. E tem outras pessoas também que sofrem aquela dor e elas explodem, elas gritam, elas maltratam, elas quebram as coisas que estão na frente delas, elas perdem total controle. Por quê? Porque a vida delas está sendo dirigida pela circunstância do rancor e da raiva. E isso não te faz, isso não te ajuda a encontrar o seu propósito de vida. Não foi para isso que você nasceu, não foi esse o propósito, não foi essa a missão. O rancor sempre machuca mais a você do que a pessoa que te trouxe essa indignação. Enquanto aquele que ofendeu você provavelmente esqueceu o insulto e seguiu a vida dele, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o passado. Ouça, os que o magoaram no passado não podem continuar a magoar você, ao menos que você se agarre à dor através do rancor. Quem te feriu lá atrás não precisa continuar o tempo inteiro na sua mente, no seu coração, na sua vida, dirigindo e guiando a sua vida. Não, 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 não.
O poder de você se libertar desse rancor, se libertar desse ódio, se libertar desse coração machucado, ferido, é justamente você liberar perdão. É justamente você dizer, eu te perdoo. Sabe de uma, eu quero ficar livre disso. Você apenas machuca a si mesmo com sua amargura. Para seu próprio bem, aprenda que o passado, que isso fica no passado e se afaste do passado. Muitos especialistas em programação neurolinguística, inteligência emocional, falam o quê? Falam que as pessoas que ficam muito tempo buscando coisas do passado tendem a se tornar pessoas depressivas. As pessoas que ficam o tempo inteiro tentando ver o que é que vai acontecer amanhã tendem a se tornar pessoas ansiosas. Então você não pode dirigir a sua vida olhando para trás, nem olhando para frente querendo agilizar o processo. Você precisa viver o presente. E o presente requer perdão. Perdão. A circunstância 3. O Rick Warren traz aqui no livro pra gente. Tem pessoas que têm dirigido as suas vidas pelo medo. O ponto 3 é: muitos são dirigidos pelo medo. Olha que coisa forte, gente. Seus temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas e de experiências ilusórias, do crescimento em um lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independente do que tenha causado tal situação, ou seja, independente do que tenha causado medo na sua vida, pessoas dirigidas pelo medo, com frequência, perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. As pessoas muito bem-sucedidas, os maiores empreendedores, os maiores conquistadores, os maiores vencedores, eles sempre se arriscam. Porque eles têm uma crença em si mesmos, no seu poder, no seu potencial, na sua capacidade. Então eles vão lá e ganham e vencem. Mas as pessoas regidas pelo medo, elas perdem as oportunidades que surgem diante dos olhos delas. Em vez disso, elas se comportam de maneira cautelosa, evitando riscos e tentando manter a situação sob a sua vigilância. Olha que coisa incrível, gente. Olha como o medo paralisa as pessoas. O medo paralisa. Não deixe que o medo direcione a sua vida. Liberte-se do medo. O medo é a autoimposição de um cárcere que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você tem de agir contra isso com as armas da fé, com as armas do amor. Sabe o que a Bíblia diz a respeito do amor? Olha, ontem, no dia 2, nós falamos que Deus não só tem amor, Deus é amor. Deus é o amor. Deus é o amor. E o que a Bíblia fala a respeito do medo? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lança fora o medo. E olha, quando os nossos filhos, quem é pai, quem é mãe, sabe que acontece o quê? Quando o nosso filho ele tem medo, o que ele faz? Ele se aproxima do seu pai. Ele quer ficar perto, ele quer ficar protegido, porque ele sabe que no pai ele não precisa ter medo. E o pai, nessa situação, está representando o quê? O amor. O amor. E trazendo para o nosso contexto, toda vez que você tem medo de arriscar, tem medo de um negócio, tem medo de uma reunião, tem medo de uma apresentação, tem medo de uma palestra, tem medo de qualquer tipo de exposição, de defender os seus ideais, de defender aquilo que você acredita. Toda vez que você sentir medo, se aproxime do seu pai. Se conecte com o seu pai, porque o nosso pai, o nosso Criador, Deus, Ele é o amor.
Ele é um amor concreto, ele é um amor verdadeiro, ele é um amor real, ele está vivo. E quando você se conecta com amor, não existe, gente, não há possibilidade alguma do amor habitar no mesmo lugar em que existe o medo. Ou fica o medo, ou fica o amor. Então, se você se conecta com amor, o que é que acontece? O amor joga todo medo fora. O amor lança todo medo fora. Então, não permita que o medo dirija a sua vida. Se conecte com Deus. Deus é o amor que você precisa para você vencer todos os medos, todos os medos, todos os medos. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem amor, aquele que tem medo, olha que coisa forte. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não está aperfeiçoado no amor. Eu me lembrei de uma situação que eu enfrentei com minha família. Estava eu, meu esposo e minha filha, a gente saiu de uma reunião e decidimos comer uma pizza juntos. A gente foi comer a pizza no restaurante, estávamos aguardando a nossa pizza, conversando tranquilamente e de repente vieram dois indivíduos, dois ladrões. E eles vieram armados. Eu lembro que minha filha estava com uns 9 anos de idade, novinha, e eles nem respeitaram o fato de ser uma criança. Ele colocou aquela arma enorme na mesa da gente e falou: passa tudo, passa tudo. E a gente foi entregando o celular, o que a gente tinha em mãos, e naquela hora surgiu o medo em nossos corações, especialmente no medo da minha pequena, da minha filha que estava ali ao nosso lado. E nesse momento, gente, tinha um segurança, sabe aquele segurança que fica nas ruas, que avistou aquele assalto e ele atirou para cima. E quando ele atirou para cima, aqueles ladrões ficaram atordoados, ficaram com medo e começou aquela troca de tiros, aquele momento, sabe, muito difícil, meu Deus. E naquela hora, no desespero, eu peguei minha filha pela mão, meu esposo, e nós fomos correndo, entramos na pizzaria dentro e a gente foi até a última porta que a gente acessou e entramos, e quando a gente percebeu onde estávamos nós três, dentro de uma despensa, sabe aquela despensa que ficam as vassouras, os panos, os materiais de higienização, de limpeza, e ficamos os três ali agarrados, abraçados, e eu podia sentir a minha filha, que estava colada comigo, tremer, e a minha filha tremia de medo. E naquele momento que estávamos vivendo aquela situação de medo, eu me conectei com o amor. Eu me conectei com o amor. Foi naquele momento que eu confiei no meu Pai. Porque eu me lembrei que eu não nasci para morrer com um tiro numa pizzaria. Não era isso que Deus tinha para mim. Deus tinha muita coisa ainda para fazer na minha vida. Deus tinha muita coisa ainda para fazer na vida de minha filha. Deus tinha muita coisa ainda para fazer na vida do meu marido. E eu falei, não é o nosso fim. E mesmo nós, ali naquele momento, naquela situação, ouvindo os tiros, ouvindo as trocas de tiros, pessoas gritando, e naquele momento ali, dentro daquela despensa, nós nos conectamos com o amor. A gente se conectou com o amor. E naquele momento eu abracei minha filha forte. E minha filha falou, mãe, eu tô com medo. E quando ela falou, eu tô com medo, eu falei, filha, você não precisa ter medo. Deus está aqui com a gente. Deus está aqui com a gente. Deus está aqui com a gente. E ficamos abraçados ali os três. E naquele momento, gente, nossa, que experiência. Naquele momento eu pude sentir uma paz. Uma paz. Sabe aquela paz que excede todo entendimento. Não tem como você explicar uma paz no momento que você está num lugar exposto, onde tem trocas de tiros, onde pessoas gritam. E naquele momento, dentro daquela despensa, nós três abraçados. E uma paz que veio sobre nós. E aquela paz veio justamente porque a gente viveu essa experiência. Quando você se conecta com amor, o amor expulsa o medo.
O amor expulsa o medo. Então toda vez que você sentir que a sua vida está sendo guiada, está sendo direcionada para o medo, chame o amor, atraia o amor. E quem é o amor? O amor é Deus. Deus é o amor. Se conecte com Ele e esse amor vai lançar fora o medo, vai jogar fora o medo. Uma outra circunstância que muitas pessoas têm vivido e que a gente está lendo aqui nesse livro, ele traz a circunstância 4. Para você que está anotando, escreve aí. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Olha o que ele diz. Seu desejo de adquirir se torna o único objetivo na vida. O impulso de sempre querer mais baseia-se no conceito errôneo de que ter mais te tornará mais feliz, mais importante, mais protegido. Mas os 3 pensamentos são falsos. Você ter mais não significa que você vai ser mais feliz. Você ter mais dinheiro não significa que você vai ser mais importante. Você ter mais recursos, mais meios de sobrevivência não tornará você mais protegido. Posses somente trazem felicidade temporária. Somente temporária. Uma vez que as coisas não se modificam, acabamos nos entediando e então passamos a desejar modelos mais novos, maiores, melhores. Quem vive regido pelo materialismo nunca fica satisfeito, sempre quer mais. Sempre quer mais. Quem nunca experimentou isso? Meu Deus, eu já experimentei isso. Eu falei, eu quero esse celular, eu quero, vou lá e compro. E no primeiro dia eu fico protegendo, né? Protegendo, não pode arranhar, não pode bater, não pode... Não, isso aqui é muito especial. Mas depois de pouquíssimo tempo, o que é que acontece? É comum. Você não dá mais aquele valor, você se acostuma. E quando você é regido pelo materialismo, você só fica feliz de novo quando você faz uma nova aquisição. Uma nova aquisição. Eu quero mais, eu quero mais. E quando alguém compra algo que é melhor do que aquilo que você tem, você fala, não, eu tenho que superar. Eu tenho que conseguir algo melhor do que aquela pessoa conseguiu. Olha só, é mito. A concepção de que quanto mais se possui, mais importante se é. Autoestima e patrimônio não são a mesma coisa. Seu valor não é determinado pelas suas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens. Olha que forte, gente. Não são os seus bens. Nesse momento que a gente está vivendo, quantas pessoas perderam bens? Pessoas que tinham total estabilidade, estão com lojas paradas, fábricas paradas, empresas paradas. Pessoas que achavam que iam estar muito bem, que tinham feito um plano para 2020, olha, até dezembro eu vou bater essa meta. De repente aquela meta, aquele plano, aquele projeto caiu. E não dependeu dele, foi de uma circunstância externa. A Bíblia nos revela de que a verdadeira riqueza não está nas coisas materiais. Não está. Não está. A quarta circunstância. Ainda na quarta circunstância. O mito mais frequente a respeito do dinheiro é o que diz que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Olha, acabei de dizer isso. Riquezas podem ser perdidas em um piscar de olhos, em virtude de uma enorme quantidade de fatores que são incontroláveis. A verdadeira proteção só pode ser achada naquilo que nunca poderão tomar de você. E o que é que ninguém nunca vai poder tomar de você? O que é que ninguém nunca vai poder tomar de você? É o seu relacionamento com Deus. Você pode até comentar isso aí, escreve isso aí. Ninguém pode tomar de mim o meu relacionamento com Deus. As outras coisas podem passar.
as outras coisas podem passar. Inclusive, Deus nos dá a capacidade para reconstruir, para recomeçar quantas vezes for necessário. Mas existe algo que nenhuma circunstância e que ninguém vai conseguir tirar de você, que é o seu relacionamento com Deus. Uau! E a quinta circunstância que tem dirigido a vida de muitas pessoas diz assim: muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Quantas pessoas você conhece que são dirigidos pela necessidade de serem aprovados? Olha o que o livro nos traz. Essas pessoas permitem que as expectativas dos pais, das esposas, dos filhos, dos professores ou dos amigos controlem a sua própria vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social, sempre preocupados com o que é que os outros poderiam pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão acabam normalmente perdidos no meio dela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Você não precisa agradar a todos. Para de viver o tempo inteiro na necessidade de aprovação do outro. Permita receber a aprovação que vem de Deus para a sua vida. Ser controlado pelas opiniões dos outros é uma forma segura de deixar de lado os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve ao seu Pai Celestial, que diz assim: olha, eu acredito em você, eu invisto em você, vai lá, filho, eu te apoio, eu tô com você, vai, eu tô contigo. Ou você vive o tempo inteiro sofrendo as pressões do que as pessoas esperam que você seja para elas. A quinta circunstância, para quem está escrevendo aí, mas em relação à necessidade de aprovação, existem outras influências que podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse: potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Essa jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósitos. Não é uma vida regida pelo medo, não é uma vida regida pelo rancor, não é uma vida regida pelas aprovações, não é uma vida regida pelo materialismo, mas é uma vida regida pelo que Deus preparou para você, pelo que Deus planejou para você quando você nasceu. Aliás, antes de você nascer já existia um plano para sua vida, e é isso que é viver uma vida de propósitos. Gente, esse capítulo tá incrível, meu Deus. Meu Deus. E a gente vai ver agora a gente viu as 5 circunstâncias que têm dirigido a vida de muitas pessoas. E agora vamos acessar as 5 vantagens de se ter uma vida dirigida por Deus. As 5 vantagens de se ter uma vida dirigida pelo seu Criador. Diz assim: a primeira vantagem: conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Muitas pessoas querem encontrar o sentido. Para que eu tô aqui? Para que eu existo? E quando você guia a sua vida em propósito, você encontra sentido para a sua vida. Quando a vida faz sentido, você pode suportar praticamente tudo. Tudo. E eu indiquei recentemente um livro, ou um filme, nas minhas redes sociais. Eu quero indicar para você, se você ainda não assistiu, assista o filme O Livro de Eli. Está disponível no Netflix. Esse filme traz claramente o que é você viver uma vida com propósito. Quando você entende qual é o seu propósito, você vai vencer qualquer obstáculo que surgir, mas você vai até o fim. Você vai até o fim, você encontra o sentido. Assista esse filme, depois me fale. Tem um post meu lá que eu publico no meu feed. Vai lá e comenta: Zandra, assisti esse filme e olha, eu entendi que quando alguém tem um propósito, mesmo que toda circunstância
gire ao contrário, aquela pessoa não vai desistir, ela vai até o fim, até ela cumprir aquilo que ela se comprometeu. Então, vamos lá, seguindo aqui, a vantagem 1. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu assim: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo e nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir o meu desígnio, sentirei que estou começando a viver. Qual a evidência? Quantas pessoas talvez você conhece que já trouxeram esse relato pra gente? A evidência é, sem Deus, a vida não tem propósito. E sem um propósito, a vida não tem significado, a vida não tem sentido. Então é importante que você encontre o seu propósito, sim! Sim, você precisa encontrar o seu propósito, sim. A esperança é tão essencial para a vida como o ar e a água. É preciso esperança para viver. Você precisa encontrar o seu sentido. E após esses 40 dias, vai estar nítido para você qual é o seu propósito, para que você nasceu, o que é que você está fazendo aqui. Olha o que a palavra de Deus diz, que está citado aqui no nosso livro de estudo, Uma Vida com Propósito. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de trazer para você uma esperança e um futuro. Então, quando você encontra o seu propósito, você encontra a vontade de viver um futuro, prazer pela vida. Isso é poderoso demais, gente, isso é poderoso demais, meu Deus. A vantagem 2 de você ter uma vida guiada por propósitos. A vantagem 2 é conhecer seu propósito simplifica a vida. Olha, quando você entender o propósito para o qual você nasceu, a sua vida vai ser mais simples, mais suave, mais leve. Ele define o que você faz e o que você não faz. O seu propósito vai te direcionar para saber qual caminho você vai percorrer. O propósito se torna o padrão pelo qual você avalia quais ações são essenciais na sua vida e quais não são. Você simplesmente vai fazer uma pergunta para si mesmo: esse ato me ajuda a cumprir o propósito que Deus tem para mim? Se sim, yes, tô dentro, eu quero. Se não, não. Você nega, você não quer cumprir. Porque você sabe que aquilo ali não vai te levar a caminho nenhum. Quem não conhece seu propósito tenta realizar além do que deve. Mas isso só gera na pessoa estresse, fadiga, cansaço. É impossível fazer tudo que as pessoas querem que você faça. É impossível. Mas quando você entende o seu propósito, você vai realizar aquilo que está alinhado, que está vinculado com o seu propósito. A vantagem 3 de ter uma vida guiada por propósitos, anota aí. Conhecer seu propósito direciona sua vida. Direciona a sua vida. Isso faz que seus esforços, isso faz que suas energias se concentrem no que é mais importante. Você se torna eficiente. Olha que coisa linda! Que coisa poderosa! Você vai se concentrar. Sabe o que é concentração? Concentração é foco. Concentração é alvo. Você vai saber onde você vai mirar a sua flecha, porque o alvo vai estar diante dos seus olhos. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo de qualquer passatempo. Henry David observou que as pessoas vivem em um desespero silencioso, mas hoje uma melhor descrição seria distração sem objetivos. Mas hoje, uma melhor descrição para isso seria: muitas pessoas são como giroscópios, ficam girando o tempo inteiro, mas não chegam a lugar nenhum. A lugar nenhum. Sem um propósito definido, você continuará a alterar seus rumos, seus empregos, seus relacionamentos, sua igreja e outras circunstâncias. Porque quando você não tem propósito, você acha que a culpa está no meio externo.
E você fala, se eu mudar de emprego, então eu vou encontrar alegria, prazer de trabalhar. Muda de emprego e quando você chega na nova empresa, você vê que é a mesma coisa. Aí você vai pra outra, chega e vê que é a mesma coisa. Essa igreja não funciona, eu vou pra cá, eu vou pra cá, eu vou pra cá, eu vou pra cá. Eu vou me mudar, não é esse bairro, não é esse estado, não é esse lugar. Não adianta. As mudanças que você vai fazer na sua vida não vão gerar resultado algum se você não tiver um alvo, um objetivo. E esse alvo e esse objetivo estão relacionados ao seu propósito de vida. Quando você tem um propósito, você enxerga isso, você percebe isso. Se você quer que sua vida tenha impacto, focalize-a. Deixe de ser inconstante. Pare de tentar fazer tudo. Faça menos. Corte até mesmo algumas atividades e faça somente aquilo que é importante para você. Nunca confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito, mas para quê? Para que gastar o tempo da sua vida em algo que não é o propósito da sua vida? Aqueles de nós que almejam tudo que Deus tem para nós, fiquem concentrados no alvo. E como se concentrar no alvo, Zandra? Como se concentrar no alvo se eu não sei ainda? Calma! Você vai saber. Esse livro vai ser aberto. São 40 dias, estamos numa jornada, estamos numa estrada, estamos juntos. E quando chegar no final desses 40 dias, o seu propósito vai estar diante dos seus olhos e você vai poder traçar um novo caminho para a sua vida. A quarta, penúltima vantagem de você ter uma vida com propósito é conhecer seu propósito estimula a sua vida. Estimula a sua vida. O propósito sempre produz o quê? Entusiasmo, energia. Nada traz mais vigor do que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta um propósito. Quando você não está apaixonado por aquilo que você faz, quando você não sabe o resultado que aquilo ali vai gerar, você faz, mas você faz sem entusiasmo. Mas quando você faz aquilo para o qual você nasceu para ser, é diferente. Olha o que George Shaw escreveu. Esta é a verdadeira alegria da vida. Ser usado por um propósito reconhecido por você mesmo como digno. Ser uma força da natureza, em vez de ser um exaltado ou um egoísta, cheio de ressentimentos e frustrações, sempre reclamando de que o mundo é ocupado pelas suas não realizações. Quinto, a quinta vantagem de você conhecer seu propósito. Olha que lindo! Quando você conhece seu propósito, você se prepara para a eternidade. Você se prepara para algo muito maior, muito além, outra dimensão. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando criar um legado a ser deixado sobre a terra. Olha que forte isso. Presta atenção, isso é muito forte. Muitas pessoas querem ser lembradas quando partirem, quando morrerem, quando partirem desse mundo. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados, reputações desvanecem e homenagens são esquecidas. Eu gosto dessa história de James Dobson que ele traz aqui. Olha que coisa linda, ele foi um campeão de tênis na instituição. Ele foi um campeão. E ele ficou muito orgulhoso quando ele avistou o troféu que ele ganhou lá na parede da instituição que ele trabalhava ou que ele estudava. E quando ele olhava aquele troféu, ele passava e sentia orgulho. E olha o que aconteceu. Anos mais tarde, alguém lhe enviou o troféu pelo correio. Eles o haviam achado em uma lata de lixo quando aquela instituição foi reformada. E aí ele trouxe um legado para a vida dele. Olha o que ele escreveu. No devido tempo, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. É duro ouvir isso? É. Mas é verdadeiro. Porque quando você vive uma vida regada por questões materiais, por conquistas materiais, por visões materiais, um dia alguém pega aquilo ali que você construiu
e joga fora, joga no lixo, não vai ter mais valor. Um dia um amigo fez um convite, era aniversário da filha dele de 1 ano. Ele botou uma foto linda da filha no convite e distribuiu para os amigos, convidando todos para a festa. E um dia ele foi visitar esse amigo dele. Quando ele chegou na casa do amigo, eles almoçaram juntos e ele precisou usar o lixo. E ele falou, amigo, onde tem um lixo? Ele fez logo ali. E quando ele chegou no lixo que ele olhou, estava a foto da filha dele no lixo. Porque para aquele amigo dele não tinha mais valor, o aniversário já passou, para que eu vou ficar guardando? Mas para aquele pai, era a foto da filha dele, ali era um tesouro, ali era um troféu. Então ele colocou a mão dentro do lixo, pegou aquela foto, desamassou, limpou, colocou no bolso e levou de volta. E qual é o resultado disso? Não adianta a gente querer construir a nossa vida em coisas passageiras, porque pode ser que aquilo que você construiu para alguém seja um lixo. Mas quando você vive o seu propósito, quando você vive o seu legado é diferente. Olha só, viver para criar um legado na Terra é um objetivo tacanho. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto na Terra para ser lembrado. Você foi posto aqui para se preparar para a eternidade, para algo maior, para uma dimensão maior. Chegará um dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida, um exame final, antes que você entre na eternidade. Deus quer que passemos em um teste. Ele nos fará 2 perguntas fundamentais. A primeira pergunta é, meu Deus, o tempo está voando. A primeira pergunta é, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre seus antecedentes religiosos, qual era a sua doutrina, o que é que você fazia. O único ponto importante será, você aceitou o que Jesus fez com você, por você? Você aprendeu a amar Jesus? Você confiou em Jesus? Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Deus te perguntar o que você fez com meu filho Jesus Cristo, você o aceitou em seu coração? O que é que você vai responder para ele? Zandra, você que está fazendo essa pergunta? Não. Essa pergunta está aqui, no dia 3 da nossa leitura. E a segunda pergunta, Zandra? Qual é a segunda pergunta? É o seguinte. O que é que você fez com o que eu, Deus, te dei? Primeiro, o que você fez com meu filho Jesus? Segundo, o que é que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com a vida que eu te dei? O que é que você fez com as dádivas que eu te dei? O que é que você fez com os talentos que eu te dei? O que é que você fez com as oportunidades que eu te dei? O que é que você fez com a energia que eu te dei? O que é que você fez com os relacionamentos que eu te dei? O que é que você fez com os recursos que eu te dei? Ei! Zandra, Isane, Aline, Marcos, Carol, o que é que você fez com o que Deus colocou em suas mãos? Você os gastou? Você gastou seu talento, suas oportunidades, sua energia, seus relacionamentos? Tudo isso você gastou consigo mesmo? Buscando apenas beneficiar a si próprio? Ou você pegou tudo isso que eu te dei, Zandra? Tudo isso que eu coloquei em você, todos os seus talentos, filha? Todas as oportunidades que eu coloquei diante de você, todos os relacionamentos que eu coloquei diante de você, todas as oportunidades, todos os recursos que eu coloquei em sua mão, você pegou isso e utilizou para cumprir o seu propósito na terra? E eis aí, gente, eis aí a resposta. Esse livro, essa leitura, esses 40 dias, será um ganho para nos preparar, para podermos responder sim para as 2 perguntas. Sim. O que é que Jesus fez com você, Zandra? Quando Deus olhar para mim e falar, Zandra, o que é que você fez com Jesus? Me fala aí. Eu preciso dizer, Deus, eu amei Jesus. Eu li a palavra de Jesus, eu segui o exemplo de Jesus. Eu aprendi com a história de Jesus.
eu me conectei com Jesus, eu tive um relacionamento com Ele. Quando Deus olhar para mim e perguntar, Zandra, o que você fez, filha, com os talentos que eu te dei, com as oportunidades, com os relacionamentos, com os recursos, me conta. E aí eu preciso dizer, Deus, eu peguei aqueles recursos que você me deu e eu compartilhei com várias pessoas, eu ensinei as pessoas, eu ajudei as pessoas. Ah, Deus, sabe aquele talento que o Senhor me deu sobre como falar em público? Olha, eu ensinei, eu treinei pessoas, eu ajudei pessoas que não conseguiam falar e essas pessoas se libertaram. Sabe, Senhor, aquele recurso que você me deu, aquela casa que você me deu, eu abri a minha casa, eu convidei pessoas, eu acolhi pessoas para falar palavras de vida, eu escutei pessoas, eu dediquei o meu tempo para ajudar alguém, para transformar a vida de alguém. E esses sims, essas respostas que eu vou dar para Deus farão a diferença sobre onde eu estarei na eternidade. Eu quero que você entenda que a resposta para essas duas perguntas não depende de nenhuma circunstância senão de você. De você decidir ter um relacionamento com Jesus. E de você decidir usar tudo que Jesus te deu. Tudo que Jesus te deu. Tudo que está nas suas mãos, todos os recursos, todos os talentos, todas as possibilidades, para você fazer algo nesse mundo, para você fazer a diferença nesse mundo. Não é só para você deixar um legado, é para você plantar uma semente para a eternidade. E isso fará toda a diferença. Uau! Isso é muito poderoso, gente, isso é muito poderoso. Fechamos o dia 3 e a gente vai fechar com os nossos 3 pontos. O primeiro ponto é reflexão. Então pega o seu caderno, pega a sua caneta, escreve aí reflexão, 2 pontos. E a reflexão para hoje é: viver com um propósito é o caminho para a paz. Viver com um propósito é o caminho para a paz. Memorização. Qual é o texto da memorização, Zandra, de hoje? Diz assim, fica em Isaías 26, no versículo 3, e diz assim: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Eu vou repetir a memorização. Isaías 26:3 diz: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. E para fechar a nossa meditação, qual é a pergunta, Zandra, para eu meditar? É nessa pergunta que você vai pensar, que você vai deitar na sua cama, que você vai refletir, você vai olhar para o teto, você vai pensar na resposta para essa pergunta. A pergunta é: a opinião de minha família e de meus amigos é a força que dirige a minha vida? Que força eu quero que dirija a minha vida? Passou o tempo. Até ontem, aliás, até hoje, antes de 22 horas e 2 minutos, você podia até viver refém do medo, refém da ansiedade, refém da aceitação das pessoas, refém de questões materiais, mas agora não. Agora a verdade lhe foi liberada. E a palavra de Deus diz: quando você conhece a verdade, você se liberta. Então você não precisa mais viver refém de ninguém. Você que vai dizer essa resposta. Que resposta você vai dizer? A opinião da minha família, dos meus amigos, é a força que vai dirigir a minha vida? Ou a minha vida, a força que vai dirigir a minha vida? Será em quem? Quem vai reger a força da minha vida? Eu quero que você fique firme nesse propósito. Eu desejo que você se prepare, porque a cada dia que passar, a mensagem vai se tornar mais forte, mais poderosa e mais transformadora. Um beijo no coração de todos. Tenha uma excelente noite. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, 22 e 2 minutos.